Pobreza e desemprego. As pessoas foram criadas para a atmosfera do céu. Os seres humanos não foram criados para se sujeitar à pobreza, à enfermidade e ao sofrimento, para a descuidada desatenção e as carências físicas e espirituais, mas para a dignidade, a pureza e a elevação do caráter nesta vida, e para a alegria indescritível e cheio da glória na futura vida imortal. As misericórdias de Deus são distribuídas e diversificadas por toda a terra. E se o ser humano fosse obediente às leis da natureza, não haveria uma 10ª parte da miséria que agora existe. A saúde e a vida são postas em perigo pela tolerância para com o apetite. Nossos sofrimentos resultam com mais frequência do uso imprudente da fartura do que da escassez. Os homens jovens de nossa grande e pequena cidade são rodeados de tentações para condescender com o apetite pervertido. A pílula do vício é muito atraente, como as maçãs de Sodoma. Parece bela, mas a dificuldade dos pobres requer auxílio urgente. Há nas grandes cidades multidões que recebem menos cuidado e consideração do que os que são concedidos aos animais irracionais. Pense nas famílias amontoadas como rebanhos em miseráveis cortiços, sombrios porões, muito deles exalando umidade e imundície. Nesses sórdidos lugares, as crianças nascem, crescem e morrem. Nada vem da beleza naturais que Deus criou para deleitar os sentidos e elevar o coração. Vivem elas entre os maus hábitos e a depravação, moldadas no caráter pela miséria e o pecado que as rodeia. As crianças só ouvem o nome de Deus de maneira profana. A linguagem suja, as imperfeições, os insultos enchem-lhes os ouvidos. As exalações da bebida e do fumo, nocivos, mau cheiros e degradação moral, pervertem-lhes os sentidos. Assim se preparam multidões para se tornarem criminosos, inimigos da sociedade que os abandonou à miséria e à degradação. Nem todos os pobres dos becos da cidade pertencem a essa classe. Homens e mulheres temente a Deus têm sido levados aos extremos da pobreza por doença ou infortúnio, muitas vezes causados pelos desonestos planos dos que vivem à custa dos semelhantes. Muitos que são retos e bem-intencionados ficam pobres por falta de preparo profissional. Por ignorância, se acham inaptos para lutar com a dificuldade da vida. Vagando sem rumo pela cidade, são muitas vezes incapazes de achar emprego. Rodeados de cenas, são atrativos para o vício. São sujeitos a terríveis tentações associadas e muitas vezes classificados. Com os viciados e por uma luta sobre-humana, um poder acima do finito que pode ser preservado de cair no mesmo abismo. Muitas se apegam à sua integridade, preferindo sofrer e pecar. Essa classe em especial requer auxílio, solidariedade. Com frequência, os pobres não sabem onde buscar alívio. Multidões lutam contra a pobreza, obrigados a trabalhar arduamente por salários ínfimos, sem poderem adquirir as coisas mais indispensáveis à vida. O cansaço e as privações, sem a menor esperança de coisas melhores, tornam-lhes muito pesada a carga. Se a isso forem acrescentadas a enfermidade e a dor, então se a vida torna quase insuportável. Minadas pelas preocupações e oprimidas, não sabem onde buscar alívio. É interessante ver que a pobreza e esse desemprego parece que são coisas que podem meio que desanimar as pessoas, ou isso traz mais dificuldades para a vida, pelo que eu entendi. É falar que nossos sofrimentos resultam com mais frequência do uso imprudente da fartura do que da escassez. Meio que ao contrário, né? Falando que... Não, parece que pelo que eu entendi é que, assim, quando você cai meio que na pobreza, a luta é muito maior, porque aí você fica meio que cai fica à margem da sociedade, né, em tantos aspectos, né, econômicos e tal, mas ainda existem pessoas que ainda querem se manter firmes a Deus e não querem cair nessas desgraças todas que foi falado aí, e aí Sim. Fala que nós devemos prestar auxílio a essas pessoas, mas que muitas vezes a fartura é pior do que a escassez, porque aí a pessoa cai muitas vezes no contrário, né? Cai nos vícios da má alimentação ou do mau divertimento. E no Vida no Campo também fala que às vezes uma vida de economia, talvez algumas privações, para muitos seria como se fosse um benefício, né? Para muitos será como um benefício, porque vão aprender acredito que aprende a se dominar, aprende a viver com menos.
E se alegrar no sentido assim, se conter com aquele pouco, mas buscando, né? E também fala aí também de uma coisa interessante sobre, mais uma vez, sobre os lugares que as pessoas vivem, né? Então, até mesmo para as crianças, né? Às vezes em cortiços, apinhados, ou também tudo aglomerado, e aí escutam, as crianças às vezes estão vivendo no meio de pessoas descrentes, onde só escutam falar de Deus de modo depravado, né? E vão crescendo e aí se tornam, né? Muitas vezes também fica uma margem da sociedade e se tornam marginalizados também. É interessante que a gente vê que o desequilíbrio quando ela fala da pobreza daqueles que servem a Deus, ela fala que é por causa daqueles que são ambiciosos demais, né? Que querem muito para si e prejudicam os outros. Então a gente vê que o excesso de uns é a falta de outros, né? A fartura de uns que leva à depravação do apetite, etc., é a dificuldade de outros. A nossa preocupação, às vezes, em ter uma vida conforme o padrão que o mundo oferece, excesso de bens, passeios, viagens, etc., e comer em locais caros e comer cada vez mais. Então, a gente vê que isso, de alguma forma, também tem trazido um desequilíbrio à sociedade, né? Ou seja, se nós, como cristãos, o Brasil, por exemplo, que a maioria, pelo menos, se diz cristã, se o Brasil realmente fosse um país voltado para o cristianismo, todos tivessem a busca do controle do apetite, dos gastos, então nós não teríamos tanto problema, né? Nós não teríamos tanta fome, tanta miséria, tanta depravação. Mas a gente percebe também, mesmo entre aqueles que têm poucos recursos, que muitas vezes eles se prejudicam em relação à moradia, em relação até à alimentação, por causa deles mesmos, né? Pela ambição também, porque tanto pobres como ricos muitas vezes têm por esse descontrole, né? Então a pessoa vê uma calça que custa o salário dela inteiro do mês, ou um tênis, ela vai lá e compra, não importando o que isso vai fazer, né? Ela quer um carro, então ela compra, não importando se isso vai trazer prejuízo para a família, se não vai. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande nisso, né? Um prejuízo muito grande nisso. Existe ambição de ambos os lados, e quando ela fala que a fartura ela é mais prejudicial do que a escassez, né? Infelizmente, a gente vê que, mesmo entre as pessoas que muitas vezes têm poucos recursos, pessoas que recebem Bolsa Família, etc., né? Por exemplo, já teve caso na internet de uma mãe que reclamou que o dinheiro do Bolsa Família que ela recebia não dava nem para comprar uma calça para a filha dela. E quando foi perguntado para ela qual era o preço da calça que ela queria comprar para a filha, era R$300 uma calça. Imagina uma pessoa com Bolsa Família querendo comprar uma calça de R$300 para satisfazer um capricho de uma filha, né? E, infelizmente, isso não é muito, muito incomum, né? A gente ia, às vezes, nas casas em que as pessoas não têm o que comer, aí você vai ver, tem uma televisão de 50 polegadas na casa dela, né? Ela está com uma marca de roupa que muitas vezes a gente não tem condição de comprar sem sacrificar, às vezes, aquilo que o equilíbrio da nossa finança. Então, infelizmente, a fartura realmente, a fartura é quando tem bastante, né? A fartura de uns tem sido mais prejudicial, tanto para eles como para os outros, né? Então, aqueles que têm muito, eles querem cada vez mais, eles querem um estilo de vida, quanto mais se ganha, mais se quer gastar, e não com coisas úteis, muitas vezes, né? Você vai fazer um passeio para determinados lugares, você gasta 20, 30 mil reais em um passeio. As pessoas acham isso normal. Por quê? Porque elas têm fartura. E outros têm a escassez por causa disso, porque a gente sabe que não tem como uma pessoa ter muito sem que outra tenha pouco, né? Quer dizer, para que uma tenha muito, outra tem que ter pouco. Não tem como todos terem muito ao mesmo tempo, né? Teria que haver um equilíbrio para que todos tivessem o suficiente. Então, existem os dois lados, né? Existem aqueles que realmente estão numa situação assim, porque por um infortúnio da vida, por ambição de alguns, né, a dificuldade de você ter uma casa, mas por outro lado a gente sabe também que tem aqueles que, infelizmente, consegue um apartamento do Minha Casa Minha Vida, no CDHU, vai lá e vende, e volta a viver no infortúnio de novo. Então, assim, a mente dele não está habituada a ter uma disciplina, ele não foi criado com disciplina, ou não quis viver numa vida disciplinada e sofre as consequências por causa disso, né? Então, quantas pessoas que a gente viu que tiveram condições de mudança de vida e não conseguiram, né? Esses programas aí de mentira, né, que alienam as pessoas sob o pretexto de ajudar algumas pessoas, né, e vai lá, dá uma casa para uma pessoa e deixa as outras sem nada.
Aí depois volta lá, vai ver a casa, tá uma bagunça, tá tudo estragada a casa, né? Então por quê? Porque a pessoa não tem disciplina, né? Ela não foi habituada a viver dessa forma, né? Então ela ganha alguma coisa e não sabe administrar. Então a gente percebe que a preocupação não é só oferecer o alimento, não é só oferecer um prato de comida, não é só oferecer uma cesta básica, né? No nosso trabalho de evangelismo, a gente precisa também orientar as pessoas sobre a disciplina com comer, com beber, com vestir, com gastar, na orientação financeira. E isso é muito importante para a gente poder trabalhar nesse plano de evangelismo. E diante de tudo isso, né, diante de tudo isso que a gente vê, isso nos leva à pergunta, né? Como é que um cristão consegue viver num ambiente desse, sem um planejamento, sem uma vida em comunidade, né? Como é que ele consegue viver, né? E aí se a gente responder para nós mesmos, a gente percebe que não consegue viver adequadamente assim, né? A maioria dos que se dizem cristãos, né? Ela diz que alguns dos que se dizem santos são justamente os que estão prejudicando a sociedade e a si mesmo, né? Então a gente percebe que não é um ambiente adequado para a vida, né? Não é um ambiente adequado para a vida de ninguém, né? As pessoas não foram criadas para isso. Então, não é um ambiente que nós devemos incentivar as pessoas a viver e muito menos deixar para lá, né? É algo que a gente tem que ter o máximo cuidado, né?